né, introduziu o assunto da ceia do Senhor. Paulo tinha dado como referência para a igreja de Corinto a imitação a ele próprio, que eles deveriam fazer o que Paulo ensinou. Ele fez isso no verso 1: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Então ele começa a dizer pelo que ele louva aqueles irmãos e também por aquilo que eles estavam se desviando do caminho. Ainda não era em relação à ceia especificamente, mas ele começa a tratar do culto. No culto, a igreja já tinha um problema. Existiam mulheres que estavam sem utilizar os trajes comuns que demonstravam a submissão aos seus maridos. O véu era o traje externo que demonstrava a submissão interna das mulheres. E o fato de mulheres estarem se rebelando para não usar o véu demonstrava que na igreja de Corinto a insubmissão era algo que já tinha tomado conta, inclusive, do coração das mulheres da igreja. Então ele trata isso a partir da criação, mas um pouco mais além. Ele vai até na estrutura que começa da Trindade para a criação. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo o cabeça do homem, o homem o cabeça da mulher. Então ele reestrutura o pensamento dos cristãos da igreja de Corinto para se prepararem para o culto. Depois, a partir do verso 17, ele passa a tratar sobre a ceia do Senhor. E nisto ele não louva os coríntios. Ele começa a dizer que os irmãos da cidade de Corinto estavam pecando, inclusive em relação à ceia do Senhor. Porque, segundo o apóstolo Paulo, eles se ajuntavam não para tomar a ceia de Cristo. Eles estavam fazendo uma reunião de uma ceia comum. Era um grande banquete. Então as pessoas elas traziam uma refeição para a igreja, né? Era um momento anterior ao culto, onde eles tinham um momento de comunhão, uma ceia, e eles comiam muito e se embriagavam. Comiam muito pão e bebiam muito vinho. Não esperavam as pessoas mais pobres da igreja, ou seja, isso dividia a própria igreja, havia muita dissensão no meio dos crentes, e quando eles iriam para o culto em seguida, para a celebração da Santa Ceia, já tinha gente empanturrado e bêbado. Você vê a situação da igreja. Então Paulo diz, nisto não vos louvo. Ele exorta a igreja a respeito desse pecado gravíssimo, e diz, se vocês quiserem comer, que comam em casa. A mesa do Senhor não é para isso. É para que vocês possam ter unidade. É a mesa da comunhão, não a mesa da divisão. Depois de tratar, né, do espírito pelo qual os irmãos se chegavam à mesa, ele vai começar a instruir na forma correta. Veja, primeiro ele aponta o problema da igreja e depois ele traz a igreja para o caminho correto que Cristo anunciou. Então nós não podemos ficar só na exortação. Nós exortamos, mas em seguida nós ensinamos aquilo que é correto, seja na nossa casa, no nosso trabalho, mas especialmente na igreja. Paulo vai fazer isso por vários outros versículos, mas como são versículos muito profundos, eu vou dividi-los em subtemas, hoje do verso 23 até o verso 26, quando o apóstolo Paulo vai nos ensinar a respeito da instituição da ceia deixada por Cristo, retomando um assunto que ele já tinha ensinado à igreja, para que a igreja pudesse se lembrar, e fazendo isso em 3 tempos. Ele fala sobre aquilo que já aconteceu, a instituição que foi dada no dia em que o Senhor Jesus Cristo foi traído, sobre o tempo presente, aquilo que nós devemos fazer hoje e até a volta de Cristo, e o tempo futuro, que é esperar a volta dele, né, para que a igreja mantenha, por meio da ceia, uma esperança na volta do nosso Senhor. Então, presente, passado e futuro estão sempre no momento da ceia do Senhor, quando ela é ministrada. Vamos ouvir então a palavra do nosso Deus, versos 23 a 26. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão
e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amém. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos a Ti mais uma vez por estarmos na Tua casa e podermos ouvir a pregação da Tua Santa Palavra. Ó Deus, fala conosco a respeito de um texto que nós já lemos e ouvimos tantas vezes, mas também, talvez nunca paramos até hoje para meditar mais profundamente nele. Ensina-nos, corrige-nos, exorta-nos, encoraja-nos. Faz a Tua vontade hoje, Senhor Deus. Usa-me poderosamente para isso, Senhor Deus. Abre o coração do Teu povo para Te servir, para Te honrar, ouvindo, Senhor Deus, a Tua palavra e respondendo como respondeu Israel no Antigo Testamento. Tudo o que o Senhor falou, faremos. É assim que nós desejamos. No nome de Cristo nós te pedimos. Amém. É muito bom você ter uma referência para seguir e poder olhar para alguém e dizer: aqui está um meio pelo qual eu vou seguir um bom caminho. E geralmente nós nos tornamos discípulos de algumas pessoas. E isso é muito bom para a nossa caminhada, seja na caminhada da fé ou em outros meios onde nós caminhamos, onde nós passamos tempo. Você ter uma referência para si. O problema é que a gente começa caminhando junto. O problema é que a gente começa nos mesmos caminhos, seguindo os mesmos passos, e quando a gente menos espera, nós já estamos nos desviando do caminho. É muito comum que haja um desvio das nossas referências. Quando a referência é boa, nós deveríamos tentar nos manter no mesmo caminho, porque para um filho a referência do pai e da mãe é algo muito seguro. Os pais já caminharam por aquela vereda, eles já abriram caminho. Então é muito mais seguro para um filho olhar o caminhar do pai e da mãe e seguir naquela mesma trilha. É muito mais seguro que nós façamos isso também, muitas vezes na profissão que nós exercemos. E mais ainda quando o assunto é a nossa vida espiritual. Tentar desbravar nossos novos caminhos, tentar desbravar novas formas de adoração, como vimos hoje pela manhã, é algo extremamente inseguro, é algo extremamente perigoso e nos leva à destruição. Mas trilhar os caminhos já passados pelos nossos pais na fé é algo muito bom, muito agradável e, como eu já falei, muito seguro. Os irmãos da cidade de Corinto, eles tiveram uma excelente referência sobre como caminhar na fé. Como já vimos, o apóstolo Paulo passou 18 meses plantando essa igreja. Ele ensinou a respeito de diversos temas, sobre os quais ele tem que voltar por meio de carta para ensinar novamente. E eu imagino que Paulo teve que exercer ou exercitar muito da sua paciência. Porque é assim que a educação se dá. Você explica ao seu filho uma coisa, você não espera que um filho pequeno vai aprender da primeira vez. Eles não aprendem assim. Eles precisam ser ensinados e exortados inúmeras vezes a respeito de um único ponto, para que um dia isso seja internalizado no coração deles. Os pais não devem se cansar de repetir o mesmo que já ensinaram. E a gente às vezes diz, né? Quantas vezes eu já disse a você a mesma coisa e você continua fazendo do jeito que eu disse que não deveria fazer. Pois bem, mas esse é o nosso trabalho. Esse é o trabalho de uma mãe, esse é o trabalho de um pai, esse é o trabalho de um professor. Ensinar inúmeras vezes a mesma coisa. Este também é o trabalho dos pastores. Pacientemente, insistentemente, ensinar o caminho e servir de referência para ele. Paulo já tinha instruído a igreja a respeito da ceia do Senhor. Eles já sabiam o que fazer. Então eles não podem alegar ignorância aqui. Eles sabem o que fazer. Mas entre saber o que fazer e fazer o que tem que ser feito, existe um caminho muito distante, às vezes. E por isso, Paulo, ao receber as informações da igreja de Corinto, ele se preocupa
a respeito do que estava acontecendo na ceia do Senhor. Como nós já vimos na semana passada, existiam irmãos que estavam utilizando da festa do ágape, a festa do amor, para se embriagar, para se empanturrar, e deixando os demais irmãos, especialmente os pobres, com fome e com sede. E eles passavam o culto todo empanturrados e bêbados, porque não sabiam se controlar. Era uma igreja, era uma cidade como um todo, onde os desejos carnais eram aflorados. Isso muito pela cultura do lugar. E o trabalho da igreja, ele é contracultural. Nós estamos lutando contra uma cultura semelhante à de Corinto. E por isso, irmãos, que a nossa paciência ao instruir a igreja precisa ser ainda maior. Porque nós passamos 6 dias sendo bombardeados por uma cultura anticristã. E nós temos, além dos momentos que temos em casa, mais um dia específico onde nós vamos trabalhar nossa mente e nosso coração para nos desvencilhar dessas coisas. Paulo fez isso por carta, ricamente, pacientemente, insistentemente. Escreveu uma primeira carta, escreveu uma segunda carta. São as duas que nós temos, né? Na verdade, a segunda e a quarta são as que nós temos. Mas ele escreveu provavelmente 4 cartas, com insistência e com paciência, para ensinar o povo de Deus aquilo que eles precisavam viver. E aqui ele começa dizendo, né, o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Você percebe que ele usa no passado? Eu não vou ensinar agora. Vocês já sabem. O que eu recebi, eu ensinei a vocês. A pergunta é por que vocês não estão mais fazendo o que eu ensinei? Porque é muito mais fácil, irmãos, a gente compreender uma criança que repete o mesmo erro inúmeras vezes, mas há adultos que são instruídos ano após ano numa palavra e de uma hora para outra simplesmente deixam a palavra em que foram instruídos e passam a fazer e a crer em outra coisa completamente diferente. Mas nós não deveríamos nos surpreender tanto assim, dado a forma como nós somos encarados pela própria Escritura, a analogia que o próprio Deus faz a respeito do rebanho. É um rebanho de ovelhas. E se você já teve a experiência de ver como é que uma ovelha ou um grupo de ovelhas, né, um rebanho de ovelhas, ele é carregado de um lado para o outro, é sempre com um pastor. Sempre com um pastor. Se o pastor se desligar 1 minuto, uma sai do caminho e a tendência é que as que vêm atrás acompanhem ela. Veja, estão todas num caminho só. Se uma se desviar, a tendência das demais não é seguir o caminho que já vinham, não. É seguir a que se desviou. E assim é o nosso coração, irmãos. Facilmente nós nos desviamos daquilo que nós aprendemos. Por isso, tanta repetição. Você pode se perguntar, quantas vezes eu já escutei a respeito da ceia? Quantas vezes eu já escutei a respeito do dia do Senhor? Quantas vezes eu já ouvi pregações a respeito da salvação? Quantas vezes eu já ouvi sermões que tratam de assuntos como culto? E não é pouco. São muitas as vezes, mas todas elas necessárias. Paulo disse, porque eu recebi do Senhor, eu já vos ensinei, mas vocês não aprenderam ainda, por isso eu vou ensinar de novo. Você é pai, você é mãe, não se canse, não seja impaciente com seus filhos, porque é próprio da natureza deles errar nos mesmos erros, eles estão internalizando ainda a forma de agir. E todas as vezes que você pensar em ser impaciente com seu filho, eu quero que você lembre do que nós estamos tratando hoje à noite. Eu sou muito mais repetidor dos erros do que o meu filho. E pior, eu sou adulto e ele é uma criança. Eu já vos ensinei sobre esse assunto, mas eu vou ensinar de novo. Paulo não toma para si a responsabilidade do ensino na igreja, de ensinar a respeito dos sacramentos, porque ele sabe que é a autoridade dele próprio. Os apóstolos são instrumentos de Deus
para falar aquilo que Deus falou, assim como os sucessores dos apóstolos, os pastores da igreja. É verdade que há uma grande distinção, porque os apóstolos recebiam revelação divina, e nós não recebemos revelação, nós temos a revelação dada e escrita, e nós a interpretamos à luz das nossas confissões e da tradição da própria igreja, comparando escritura com escritura. Então a igreja de Cristo, ela não é ensinada por meio de homens, nem segundo a natureza humana, mas segundo o próprio Deus. Paulo diz: o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Mas os irmãos devem lembrar que o apóstolo Paulo, ele é um apóstolo de terceira geração, nós vamos dizer assim. Primeira geração, os 12 apóstolos, até que Judas se desviou. Depois veio a segunda geração, onde Matias entrou. Rapidamente, nós não temos mais notícias de Matias, muito provavelmente morreu. E o apóstolo Paulo foi colocado no lugar de Matias. Então nós temos aqui uma terceira geração de apóstolos. Jesus falou diretamente com o apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 9, quando ele estava indo para a cidade de Damasco, ele é derrubado no chão, e o Senhor o cega e fala com ele. Ali ele é chamado ao apostolado. Alguns vão dizer que naquele momento Jesus aproveitou para ensinar muito a respeito da sua doutrina. Outros comentaristas acham que isso não se deu naquele momento. Eu fico com a segunda opção. Acho que naquele momento Paulo não tinha condições nenhuma para ser ensinado. Ele depois foi levado e as escamas caíram do seu rosto, dos seus olhos, e a partir dali ele passou a enxergar melhor aquilo que ele via no Antigo Testamento e não conseguia interpretar à luz de Cristo. Entendo eu que nos próximos anos do apóstolo Paulo, ele teve revelações do Senhor para que ele pudesse ser instruído na doutrina, e muito mais, ele teve encontros com outros apóstolos, onde ele teve a oportunidade de ser instruído por outros apóstolos, como é no caso lá de Gálatas, quando ele se encontra por vários meses com o apóstolo Pedro. E eu não tenho dúvida que Pedro deve ter ensinado muito ao apóstolo Paulo a respeito de doutrinas que ele não tinha instrução ainda. E Paulo começa a ter, à luz de toda a Escritura, condições de instruir as demais igrejas. Então, Paulo recebeu do Senhor. E aí, não importa, irmão, se foi por revelação essa doutrina da ceia, ou se foi por meio de outro apóstolo, porque este apóstolo recebeu de Cristo. Assim como quando um pastor fala, quando ele prega, ele recebeu sim a revelação do Senhor, não diretamente do Senhor, no sentido de que Deus falou comigo no meu coração e tudo isso veio à minha cabeça. Não foi assim. Houve um processo. O Senhor fez com que alguém ouvisse a sua voz, escrevesse na sua palavra. Isso foi preservado pelo Espírito Santo ao longo de muitos anos, até que chega às mãos de um pregador que precisou ser preparado, precisou ser avaliado por um presbitério, e só depois ele tem condição de interpretar o texto. Mas o que nós ouvimos aqui hoje é a mesma instrução que a igreja de Corinto ouviu, porque os anos passam, mas a doutrina não muda. O que Paulo recebeu do Senhor, ele entregou à igreja, e o que eu recebi do Senhor, eu preciso entregar aos irmãos também. Portanto, irmãos, não é meramente tradição por tradição que nós recebemos na igreja, mas é a tradição que procede do próprio Deus. Porque se fosse mera tradição de homens, as tradições se desfazem. Os costumes se desfazem. É interessante que às vezes a gente está discutindo um assunto na igreja, e eu estou me referindo aqui não entre os membros simplesmente, mas às vezes até nos concílios. Eu recebi um documento essa semana, eu fiquei impressionado. Documento bem sério, né, para o nosso presbitério. E um dos argumentos do cidadão lá é porque a praxe presbiteriana não é essa. Isso não quer dizer absolutamente nada. O costume das nossas igrejas não é assim. Veja, o costume é sim um elemento, desde que fundamentado na revelação. Os irmãos vão perceber que, veja, um argumento que os romanos usam contra a instituição da ceia ou a celebração da ceia como nós fazemos. Nós dizemos que eles não fazem conforme a Escritura.
Aí eles dizem, mas vocês também não. Aí qual é o argumento deles? Veja só, verso 23, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, quando nós argumentamos contra eles, dizendo que eles não estão usando pão, porque estão usando hóstia, e que eles simplesmente negam o cálice à igreja, eles dizem, mas se for para fazer exatamente como está aí, porque o argumento deles é tradição, veja, o que Paulo está dizendo é tradição, ele recebeu e está passando, então se a tradição pode ser mudada. Aí eles dizem o seguinte, porque se for para cumprir literalmente o que está sendo dito aqui, a ceia só pode ser à noite. Veja que coisa, né? Porque o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei, que na noite que o Senhor foi traído, então só pode ser na noite. Alguns vão além e chegam a dizer o seguinte, só pode ser na noite da Páscoa, porque foi quando a ceia foi instituída. Qual é o argumento contrário a esse, irmãos? É o seguinte, as coisas elas têm um exemplo que precisa estar fundamentado no significado. O exemplo explica o significado, o signo da coisa, né? Então veja só, o que é que você tem aqui? Você tem um exemplo. O Senhor fez isso, e isto precisa, o que eu recebi, eu entreguei. Só que por trás disso, o significado disso está num conceito ou num preceito. O preceito é o modo como o Senhor ensinou. E eu vou olhar se a igreja cumpre isso hoje. Então, no preceito eu tenho a ceia, que ela é ensinada para todas as igrejas. Todas as igrejas seguem, portanto, este preceito, dando um exemplo. Como é que elas fazem? Elas têm ceia frequentemente. Parte de um preceito para um exemplo. Agora, se o celebrar a ceia do Senhor é um preceito, se for somente à noite, eu pergunto, onde estão os exemplos históricos da igreja celebrando só à noite? Vocês sabem de alguma igreja que só celebra a ceia à noite? Que isso seja comum entre as igrejas de Cristo? Não. Porque a própria igreja entendeu que o preceito é a frequência da ceia e a ceia como Cristo ensinou, não a hora da ceia. Faz parte do exemplo, mas não está no preceito. Percebe? Então, não é mera tradição. O que nós ensinamos é o que Cristo ensinou e instruiu a igreja, e a igreja, ao passar do tempo, tornou isso frequente. Nós pregamos e depois nós tomamos a ceia, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Ele está trazendo isto como algo histórico. Foi uma revelação, mas aconteceu no tempo e no espaço. É histórico. Em que momento isso se deu? Se você for ler os evangelhos, especialmente Mateus e Lucas, se eu não estiver enganado, eles vão colocar a ceia no momento em que eles estavam celebrando a Páscoa, para demonstrar, especialmente Mateus tem este objetivo de fazer a transição do Antigo para o Novo Testamento. Então, o sacramento do Antigo era a Páscoa, quando eles comemoravam a morte do Cordeiro, onde os umbrais e as portas das casas dos israelitas foram cheios de sangue, o sangue do Cordeiro, e na Páscoa o anjo da morte do Senhor passava por cima da casa daqueles que tinham o sangue do Cordeiro nos umbrais e nas portas da casa, e não matava o primogênito. Então, esta era a Páscoa do Senhor, ela era celebrada por conta do desvio da morte, ou seja, da salvação. Eles foram salvos pelo sangue do Cordeiro. Então, no momento em que eles vão celebrar esta refeição pascal, com os elementos da própria Páscoa, o Senhor vai e institui a ceia, para substituir a velha Páscoa. É tanto que ele diz que ele é o Cordeiro pascal. O João Batista deixa isso muito claro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro pascal. Não existe mais Páscoa, por isso que nós não celebramos a Páscoa nos nossos tempos. Aliás, nós celebramos 52 Páscoas, a Páscoa da Nova Aliança, todos os domingos na ceia do Senhor. Mas Mateus não simplesmente para por aí, ele vai e fala da ceia.
a ceia como substituição da Páscoa. Paulo, porém, veja, nós temos a instrução da ceia em Mateus, em Lucas, em Marcos e na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Basicamente todos falam a mesma coisa, mas cada um traz um detalhe que o outro não trouxe. Por quê? Porque nós fazemos a harmonia dos textos e podemos ter mais instrução a respeito da mesma cena. O objetivo do apóstolo Paulo aqui é dizer: na noite que o Senhor foi traído, vocês estão celebrando algo que foi motivo de muita tristeza para o Senhor. Ele estava se entregando porque ele foi traído. E quando nós, que fomos instruídos na palavra do Senhor, continuamos sendo rebeldes com a instrução, nós estamos traindo novamente o Senhor. A pergunta é: por que Paulo não fez como os demais, não trouxe a Páscoa como contexto? Entendo eu que foi justamente pelo contexto da própria igreja. Vocês estão traindo Cristo novamente, porque ao invés de tomarem a ceia como ele instruiu, vocês estão comendo e bebendo exageradamente. E o que vocês comem e bebem não é a ceia do Senhor. Então ele traz novamente a ceia para o lugar devido. O que eu recebi, eu também vos ensinei. Eu não ensinei nada na minha cabeça, eu ensinei o que eu recebi. Como tudo na igreja tem que ser, só pode ser ensinado o que procede de Deus. Quando é que a igreja deve se submeter à pregação? Quando a pregação procede da palavra. Se não proceder, os irmãos estão livres, não somente para não se submeter, como para serem contrários ao que foi pregado. Mas ele continua, verso 24, observe. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Tomou o pão e tendo dado graças. Aqui nós estamos na parte do passado, do que aconteceu. A ceia do Senhor, ela fala sobre passado, presente e futuro. Primeiro o passado, o que foi que aconteceu? Na noite que o Senhor Jesus Cristo foi traído, ele pegou o pão que seria servido para a Páscoa, ele levantou esse pão. Era costume de Cristo fazer isso nas suas refeições, só que dessa vez ele pega o pão e parte, ele rasga o pão. Isso com um objetivo: distribuir aos seus discípulos posteriormente. O que é que nós fazemos aqui na ceia do Senhor? Eu sempre pedi para que deixasse um pedaço grande de pão para poder fazer a encenação do pão partido como Cristo, e que os pedacinhos menores já fossem partidos. Mas a gente poderia simplesmente ter um pão grande, um único pão, em que eu partiria para demonstrar o que aconteceu com Cristo, o que ele fez na noite que foi traído, depois entregar o pão, os 2 pedaços, para os irmãos partirem um pedacinho para cada um. Era possível. Mas por que nós não fazemos assim? Porque circunstancialmente é possível você já entregar o pão partido. Não há uma instrução para que seja partido na hora, compreende? Então o princípio permanece, mas o exemplo, ele pode ser transformado. O princípio é que seja pão, e que o pão seja partido, e que seja partido entre os membros da igreja. Mas se ele vai ser partido na hora, ou se ele já foi partido, isso não faz a menor diferença. Algumas igrejas, elas permanecem com o pão sendo partido na hora, e com o cálice comum. Veja só, um único cálice para toda a igreja. Porque lá com os discípulos, muito provavelmente foi assim. O Senhor tinha um cálice, ele saiu passando de um por um. E todos os discípulos tomaram do mesmo cálice. Então existem igrejas, você imagina uma igreja com 500 pessoas, e é um cálice comum que vai sendo enchido. Os cálices eram assim, eles eram... Você tem aqui, muito provavelmente, é o terceiro copo, o terceiro cálice que está sendo cheio aqui, quando Jesus faz isso, pelo o período em que isso aconteceu. O cálice era esvaziado, enchido novamente, e todos comungavam do mesmo cálice. Mais uma vez, entendo que isso é uma circunstância. Você tem o preceito que permanece, é o cálice e o vinho, mas a forma
é circunstancial, era muito mais da própria cultura deles do que, entendo eu, uma exigência do Senhor para que seja cálice comum. Então, o que acontece aqui é uma ceia, é uma refeição. E Jesus, ele toma o pão e ele dá graças. Nós devemos dar graças por tudo, é isso que o apóstolo Paulo ensina. Ele disse que nós devemos dar graças em todas as circunstâncias, mas muito mais na hora do partir do pão. Nós devemos agradecer ao Senhor. Vocês devem perceber que todas as vezes que nós estamos aqui, partimos o pão, bebemos o cálice, é uma oração, não é isso? Nós sempre temos uma oração, e o objetivo daquela oração é manter este preceito, em que nós damos graças pelo partir do pão. E aí ele instrui o que deve ser feito: tomai e comei, isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo. O que é que dizem os romanos? Que literalmente o pão passa a ser o corpo de Cristo. É a doutrina que nós vimos aqui na leitura da Confissão de Fé, a heresia da transubstanciação. Isso quer dizer que para os romanos, para os papistas, o pão, naquele momento em que o sacerdote o eleva e dá algumas palavras de instrução, de consagração, aquele pão ele já não tem mais a substância que nós conhecemos, mas passa a ter a substância do próprio Cristo. Veja que loucura, materialmente. Isso é tão louco, mas tão louco, que no momento em que isto aconteceu pela primeira vez, pense só na situação. Cristo está lá presente, instituindo a ceia. E ele institui encarnado com o seu corpo. E ele olha para o pão e diz: isto é o meu corpo. Veja, o que é o corpo de Cristo? O que ele segura na mão ou o seu próprio corpo? Você percebe que isso não faz o menor sentido? Isso é um contrassenso, isso é contra as próprias leis do Deus que instituiu a matéria. Ou uma coisa é uma coisa, ou outra coisa é aquela coisa. As duas coisas não podem ser a mesma coisa ao mesmo tempo. Isso é ilógico. Mas os católicos romanos, eles permanecem com esta mesma heresia, dizendo que o corpo de Cristo está lá no céu, mas ao mesmo tempo ele está em todas as igrejas onde é celebrada a Eucaristia, na hóstia, materialmente, fisicamente. Isso é impossível. O luteranismo ele deu um passinho adiante e disse que a natureza de um comunica ao outro. Então, a natureza material, a natureza humana comunica a natureza divina, e a natureza divina comunica algo à natureza humana, fazendo com que a natureza divina, que é imaterial, comunique poderes à natureza humana, e assim esta natureza humana, que é material, ela pode estar no pão em vários lugares ao mesmo tempo e em Cristo lá no céu. Muito esforço Martinho Lutero, mas ficou pelo meio do caminho. A terceira possibilidade é a de Zwinglio. Para resolver esse problema, ele diz assim: veja, nem Cristo está transubstanciado no pão e no vinho, nem muito menos ele está consubstanciado, como queria Lutero. Isso aqui, o que acontece quando nós nos reunimos para a ceia, é só um memorial, porque Cristo disse, veja, verso 24, fazei isto em memória de mim. Então, para Zwinglio ficou muito fácil, é só dizer um memorial. A questão é, como é que um memorial mata? Porque lá adiante ele vai dizer, já alguns fracos, outros doentes e uns que já dormem, porque tomaram a ceia indignamente. Então não me parece ser um caminho muito fácil e compreensível à luz do texto, que seja simplesmente um memorial. Não pode ser um memorial, é muito mais do que isso. Então o que é? É um sacramento que foi instituído por Cristo e que Cristo está presente tanto no pão quanto no cálice. Quem resolveu isso melhor foi João Calvino. Calvino disse: Cristo está presente no pão e no vinho de uma maneira real, ou seja, não é um invencionice,
ele está realmente no pão e no vinho, mas espiritual, não é Cristo fisicamente no corpo, no pão e no sangue, no corpo, no pão e no vinho, mas espiritualmente. Porque se o espírito não tem corpo, ele pode estar no céu, pode estar na terra nessa igreja, pode estar em muitas outras igrejas, percebe? Só que a presença dele no elemento é real, é verdadeira, mas é de cunho espiritual. Quando eu como, eu digo, isto é o meu corpo, né? Quando eu vou entregar aos irmãos, isto é o corpo de Cristo. E eu posso dizer que é, porque espiritualmente é. Isto é o meu sangue, este é o cálice da nova aliança. E realmente é, espiritualmente. Calvino resolveu isso muito bem. Esta é a posição mais segura, mais bíblica de todas. E faz jus àquilo que Cristo quis dizer. Isto é o meu corpo. Ele não está dizendo que é o corpo dele, porque ele estava ali encarnado. Mas isto representa, isso é um símbolo do meu corpo. Isto não é a coisa em si, isto é um símbolo. É como os números, os nossos numerais, quando a gente escreve num quadro, número 3, número 5, aquilo ali não é um número 5, ali é um símbolo do número 5. Porque ainda que você apague o número 5 do quadro, ele permanece existindo, não é? Mas é um símbolo. Não é a coisa em si, mas ela aponta para a coisa. Então, isto é o meu corpo, quer dizer, isto é o meu corpo que foi imolado, isto é, significa o meu sacrifício. Ele partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. O que eu estou fazendo agora é para o bem de vocês. Vocês não serão partidos porque eu fui partido. Eu vou ser distribuído na igreja. Nós comemos um pouquinho. E aí quando nós comemos um pouquinho do pão comum, o que é que acontece? É o mesmo Cristo que está na igreja. Nós comemos do mesmo corpo, porque nós somos um corpo. A igreja é o corpo de Cristo que anda junto ao Senhor. Isso desfaz o que a igreja de Corinto estava vivendo. Eles viviam em discussões e dissensões. Mas Paulo já tinha ensinado desde o capítulo 10. Porque este corpo é o corpo da igreja de Cristo, que anda unida. Ele continua, verso 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então o Senhor terminou de comer, partiu o pão, distribuiu, todos comeram. Ele pegou o cálice e levantou. E disse, este é o cálice do Novo Testamento. Eu não sei se vocês já pararam para perceber esse detalhe. Ele disse que é o cálice do Novo Testamento, não é o sangue, percebe? Então, não é simplesmente o vinho que faz parte da ceia, mas até o copo. A palavra lá tem o significado de copo. O copo, porque é o copo que sustenta o vinho. Este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. O copo é o que sustenta o sangue da aliança. De onde é que Paulo tirou isso? Qual é a função que isso tem aqui no texto? Eu queria que vocês voltassem comigo para o texto que nos acompanhou durante toda a liturgia, Êxodo capítulo 24. Verso 1. Depois disse a Moisés, sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Veio, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz e disse, todas as palavras que o Senhor tem falado faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel.
E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Durante o culto foram oferecidos sacrifícios. Moisés foi lá, juntou o sangue dos animais, dos cordeiros, colocou numa bacia, numa espécie de copo grande, e o sangue foi colocado ali, e depois ele aspergiu, ele saiu jogando. Veja, todas as cerimônias de limpeza, né, de purificação do Antigo Testamento, nenhuma delas é por imersão. Todas são por aspersão. Não é à toa que a igreja reformada permanece com o batismo por aspersão e não por imersão. A gente não imerge na água, a gente asperge a água. Então, o que acontece aqui é que Moisés pega aquele recipiente e ele diz: veja só, verso 8: eis aqui o sangue da aliança. Então, o sangue é da aliança, o copo é o que sustenta o sangue da aliança. Este é o copo, é o cálice da aliança. Ele joga o sangue sobre o povo e o sangue asperge, o sangue simplesmente ali purifica a congregação. O sangue da antiga aliança, que foi lançado por meio de Moisés, o mediador da antiga aliança, o sangue do Cordeiro. Agora volta comigo lá para 1 aos Coríntios 11. Veja como isso faz muito mais sentido agora. Verso 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança. Exatamente o que Moisés fez no primeiro culto depois que eles saíram do Egito. Este é o cálice não da antiga aliança, é do Novo Testamento, da nova aliança. E aqui, para que ninguém ache que esses dois testamentos estão completamente desvencilhados, não. A palavra novo aqui é a mesma palavra que é utilizada quando vai ser descrito novos céus e nova terra. Para quem acha que os novos céus e nova terra vai ser um lugar completamente novo, que não existia e passou a existir, pode esquecer essa ideia. Novo ali é de renovado. É algo que foi trazido novamente à forma originária, que deveria ter sido preservada, mas o pecado não permitiu. Então, o novo céus e nova terra é esta terra como deveria ser, segundo as instruções de Deus lá no Éden. Mas é esta terra, não é a nova terra, é a terra renovada. Esta mesma palavra quer dizer nova aliança, não uma aliança completamente diferente, mas a antiga aliança renovada em Cristo. Não por meio do sangue de bodes e de cordeiros, mas por meio do sangue do nosso Senhor. Este é o cálice da nova aliança. Então, irmãos, quando o pastor toma o cálice, vocês devem entender, aquele cálice é o recipiente que sustenta a aliança. E a aliança é feita por meio de quê? Do sangue. Então, o cálice faz parte também de um elemento. O cálice com o sangue. O cálice é importante para que nós possamos compreender. É o que sustenta a aliança. É o que faz com que a aliança esteja ali firme, como um recipiente do sangue do Cordeiro. Então, quantas vezes nós devemos fazer isso? Veja a intensidade, a frequência. Este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Aí vem a discussão. Então, a ceia tem que ser em todos os cultos. A discussão, irmão, na reforma foi muito grande a esse respeito. A frequência da ceia. Existem
algumas igrejas reformadas que só tem 4 ceias por ano. Em algumas festas muito bem estabelecidas, elas têm a ceia. Entendo eu que isso está extremamente equivocado. Existem igrejas que, isso é a maioria no Brasil, que a ceia é uma vez por mês. Os argumentos geralmente giram em torno de a ceia não pode ser profanada. Então, para que as pessoas não tomem a ceia de qualquer forma, então é melhor que seja uma vez por mês. A pergunta é, então, por que não só uma vez por ano? Por que não uma vez a cada 6 meses? Para que nós tenhamos mais reverência ainda. Não faz o menor sentido. Porque nós poderíamos dizer também, a palavra não é importante, não há profanação da palavra, então não seria melhor um sermão a cada 6 meses? Isso não faz sentido, irmãos. A frequência, ela precisa ser a maior possível. E Paulo disse, todas as vezes que vocês beberem em memória de mim. O que é que eu entendo? Todo domingo. Todo domingo a ceia deve ser administrada para o povo de Deus. Isso traz, veja, não há prejuízo nenhum. Zero prejuízo, só há bênção. Nós só somos abençoados quando tomamos a ceia de maneira digna em Cristo. Então, por que nós vamos nos impedir de tomar mais vezes? Se é quando nós nos reunimos, todo domingo nós nos reunimos. Então, todo domingo deve ter ceia. Existem muitas igrejas de herança reformada que fazem como nós fazemos. Existem outras que fazem a cada 15 dias, outras uma vez por mês, como nós já vimos. Entendo eu que há uma grande bênção para a igreja que a frequência seja semanal. Não há prejuízo nenhum, não há proibição nenhuma, então, quanto mais melhor. Quanto mais pregação, melhor. Quanto mais ceia, melhor. E aí, finalizando o texto, Paulo diz assim, verso 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Todas as vezes que comerdes, veja, presente, anunciais a morte do Senhor, passado, até que Ele venha, futuro. Agora ele uniu tudo que ele já tinha feito. Ele tinha dito, o que eu recebi eu os ensinei, que na noite que o Senhor foi traído, passado. Quando vocês comerem, presente, até que Ele venha, futuro. Ele pegou num versículo só e juntou tudo. A ceia é exatamente isso, irmãos. É como se o tempo se juntasse num momento só. Pense nisso. É um momento da nossa semana onde o tempo, passado, presente e futuro, não faz mais sentido. É tudo uma coisa só. Porque eu estou lembrando do passado, é memória. A obra de Cristo está presente. Então eu como e bebo. Mas eu não como e bebo preso ao passado. Porque é até que Ele venha. Nós repetimos, repetimos e repetimos, porque esta ceia que nós tomamos hoje pela manhã não é perfeita. É um sacramento, conforme instruído pelo Senhor, mas é imperfeita. Então é até que Ele venha. Porque no dia que Ele vier, nós comeremos e beberemos uma ceia eterna. Abra comigo, por favor, lá no livro de Apocalipse. Capítulo 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis o tabernáculo de Deus está com os homens, pois eles habitará e eles
pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros e idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Ele continua: E veio a mim um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou-me dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como uma pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas 12 portas anjos e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das tribos dos filhos de Israel. Amém. A nova Jerusalém. Deus diz assim: ao que tiver fome, darei de comer, ao que tiver sede, darei de beber. Nessa Jerusalém não há nem fome nem sede, não há quem passe necessidade, porque nós habitaremos com o Senhor, reinaremos com Ele e teremos um banquete eterno. A ceia do Senhor nos faz isso, irmãos. Lembrar do passado, do que Deus já fez, do presente, do que Ele está fazendo e do futuro glorioso na vida de Cristo. As igrejas de herança reformada, ao final da ceia, elas sempre cantavam, elas sempre oravam Maranata, uma oração pedindo para que Jesus voltasse logo. Nós vamos fazer uma oração assim hoje. Nós vamos orar: ora vem, Senhor, pedindo ao nosso Deus que este futuro seja o mais próximo possível, mas que Ele nunca nos deixe nos esquecer do passado, nem deixar de fazer no presente aquilo que Ele nos ensinou. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos satisfeitos, Senhor Deus, com tudo o que o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos muito por todos os Teus benefícios, que são presentes, baseados na Tua obra passada. Mas nós queremos orar esta noite, Senhor Deus, pedindo ansiosamente pela vinda de Cristo, que o Teu reino se expanda na terra, que haja domínio do Teu povo sobre todas estas coisas em Cristo Jesus. Nós possamos ver este reino avançando e renovando todas as coisas ao nosso redor pelo poder do Senhor e do Teu Evangelho, para que Cristo venha e nós possamos nos livrar, Senhor Deus, deste mundo terrível. Mas não queremos ser como os covardes nem como os mentirosos, que vivem uma vida à parte da realidade. Nós queremos todos os dias, Senhor Deus, lembrar da Tua obra passada, nos alimentar, Senhor Deus, do pão e do vinho presente, para que a nossa esperança futura seja todos os domingos renovada. E que nós passemos esta semana, Senhor Deus, com a alegria e com a força que o Senhor dá ao seu povo, esperando na volta de Cristo, mas não de uma maneira descuidada, mas trabalhando todos os dias, cuidando daquilo que o Senhor nos deu para fazer, para que o Teu reino venha e se estabeleça no nosso meio. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, para cantarmos em resposta à pregação o Salmo 32.
Deus, vai em paz debaixo da aliança do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. Como eu havia falado semana passada, nós iríamos, durante a semana, definir os valores da feijoada que vai acontecer dia 30, 29, dia 30 do 11, que é o domingo de aniversário da nossa igreja, e nós conseguimos manter o mesmo valor do ano passado, R$ 46. Se não me engano, para criança metade, não é isso, Ana? Metade para as crianças. Criança pequena não paga, né? Abaixo de 6 anos não paga, 6 a 10 paga metade. Ok? Então, R$ 46. A partir de amanhã a gente vai começar a lista dos participantes da nossa feijoada. Eu espero que todos coloquem os seus nomes. Se você tiver alguma dificuldade em relação ao pagamento para a família toda, por favor, coloque o nome lá e me envie uma mensagem. Nós vamos, como sempre fizemos, todos os anos foi assim, sempre que alguém teve dificuldade, a igreja contribuiu, mas nós queremos muito que todos os irmãos estejam participando. E peço também que durante essa semana os irmãos possam mais uma vez renovar a divulgação do aniversário da igreja nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, para que muitas outras pessoas possam participar desse evento e serem abençoadas pelas pregações que nós vamos ter aqui, tanto no sábado 29 às 18h30, já comece a anotar os horários, 18h30 no sábado, 9h30, como nós sempre fazemos domingo de manhã, e à noite, 18h30. O pastor Alan Kleber vai passar o final de semana conosco, é pastor da primeira igreja presbiteriana de Aracaju, já há muitos anos, é um amigo que Deus nos deu no ministério. Ele virá pela primeira vez com sua esposa, com Adriana. Eu espero que todos nós possamos recebê-los muito bem. Deus abençoe a semana de todos. Quarta-feira nós temos reunião de oração e doutrina às 20 horas. E aguardo os irmãos aqui para que nós possamos continuar estudando a palavra de Deus. Espere um pouquinho, eu vou até a porta com o oficial da igreja para que nós possamos nos despedir e cumprimentar os irmãos.